Saudações, gente bonita. Vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos da América e o sistema que ele engendrou. Primeira coisa que nós pretendemos apresentar para vocês é sobre sonegação. Os Estados Unidos são um país fundado por sonegadores. Essa é a arte maior daquele país. Vamos explicar como funciona. Isto posto, uma nação de sonegadores para sonegadores por sonegadores. Mas reparem bem, os ricos podem fazer isso. Os pobres não. Os pobres não têm capital para montar fundações, para montar caridade. Os pobres têm que viver. E é em cima do couro desses pobres que a elite norte-americana tira outra parcela importante dos seus recursos. Quer dizer, eles não estão satisfeitos apenas em deter os meios de produção, em serem muito ricos. Olha meus morangos, gente, coisa bonita. Em serem muito ricos, em ganhar muito dinheiro, não. Eles só negam, né? Mas não para por aí. Não apenas eles só negam, como cobram impostos exorbitantes dos pobres e ficam com esse dinheiro para eles. Porque para onde vocês acham que vai parar o dinheiro do complexo industrial militar? Quem vocês acham que são os donos das seguradoras? O dono dos bancos? Os donos dos títulos da dívida pública? Né? Então, eles cobram impostos das pessoas, ficam com o dinheiro desses impostos para si, empobrecendo todos os Estados Unidos, empobrecendo a população norte-americana, a quem também exploram, extraem a mais-valia, condenam ao subemprego, a jornadas de trabalho cada vez mais exaustivas. É uma coisa muito parecida com o que está acontecendo aqui. É como se a elite norte-americana fosse uma espécie de juiz no Brasil. É mais ou menos o mesmo nível. E por falar em judiciário, cara, o tamanho do buraco para onde os Estados Unidos estão indo é muito maior do que a gente pode imaginar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gorivaldo usa a caridade para pagar menos impostos legalmente. Gorivaldo faz milhões vendendo suco de banana. Mas se ele paga completamente o imposto, ele perde muitas folhas. Então, Gorivaldo abre uma casa de caridade e chama de Bananas para a Floresta. Gorivaldo diz, isso ajudará macacos pobres, mas na realidade, isso o ajudará. Gorivaldo doa folhas para sua própria caridade. Dessa forma, Gorivaldo tem uma grande redução de impostos, pagando menos para a floresta e parecendo generoso fazendo isso. Então, a caridade o contrata como diretor, dando um salário, compra para ele um escritório com uma casa na árvore, organiza festas de arrecadação de fundos com champanhe da selva, tudo isso livre de impostos. Folhas entram na caridade e voltam direto para Gorivaldo. Para você que ainda não entendeu o quão deplorável está a situação política dos Estados Unidos e os perigos de uma política extremamente conservadora, eu vou contar aqui para vocês o caso da Adriana Smith, que tá bombando nas redes sociais gringas e é uma coisa tão absurda que parece saída de filme de terror. Adriana Smith era uma mulher de 30 anos que deu entrada no hospital na Geórgia com fortes dores de cabeça, fez vários exames e acabou internada porque descobriram vários coágulos no cérebro dela. Infelizmente, a Adriana não resistiu e teve morte cerebral declarada. Agora, o que torna essa história uma história de terror da vida real é o fato da Adriana estar grávida. Atualmente, a Adriana está com 22 semanas e eles estão mantendo o corpo dela vivo, porque se eles desligarem os aparelhos, pode ser considerado um aborto. A família da Adriana não tem direito de pedir para desligar os aparelhos, porque o Estado não permite que eles façam isso, porque será considerado um aborto, e as leis anti-aborto dos Estados Unidos proíbem a família de fazer isso, e a família da Adriana não vai ser isenta de pagar a conta do hospital por todos esses dias em que eles estão mantendo ela viva por aparelhos. Por conta da nova lei anti-aborto, que existe desde a revogação do Roe vs. Wade, que aconteceu ano passado e vocês devem ter
revisto em todos os lugares, o Estado quer manter esse corpo, que nem é mais a Adriana, porque ela teve morte cerebral, sustentado por aparelhos até a 32ª semana de gestação, para que eles consigam fazer um parto, ou seja, a família teria que aguentar mais 10 semanas disso. E a parte mais macabra de tudo isso é que os médicos já disseram que mesmo que essa criança sobreviva até a 32ª semana, essa criança vai nascer com vários problemas de saúde, afinal, a mãe dela está morta. Ela não está se alimentando, ela não está tomando sol, ela não está fazendo coisas que pessoas saudáveis precisam fazer para que a criança se desenvolva de forma saudável no útero. Então nós podemos falar que eles estão literalmente incubando um bebê num corpo morto de uma pessoa, sendo que eles sabem que esse bebê muito provavelmente também não vai resistir às próximas 10 semanas, e mesmo se resistir, vai nascer com incontáveis doenças, podendo inclusive morrer poucos dias depois do seu nascimento. Tudo isso porque uma legislação conservadora anti-aborto diz que enquanto houver batimento cardíaco do bebê, nada pode ser feito para acabar com a vida dele, inclusive desligar os aparelhos da mãe que já morreu. Isso sem contar que essa criança, que certamente vai precisar de cuidados especiais, vai nascer sem uma mãe, e a família que vai recebê-la já está contraindo uma dívida enorme para manter vivo o corpo morto de uma filha no hospital. Mas é lícito perguntar, e na China, como é que funciona? Deixa eu mostrar para vocês. Some Westerners says, in China, you don't own your land forever. You also don't own your land forever. Nobody owns anything in human life forever. We all die someday, okay? And yes, in China, when I bought the home, that home belonged to me 70 years. After 70 years, I pay 1% of the value. I got another 70 years. And in China, if you, like me, born inside the countryside, you will automatically get a piece of cultivated land belong to you. That land also belong to the collectively to the village. That land will be mine till the day I die. And after I die, I can give that to my children automatically. No inheritance tax. Like this house, the one I'm living in, I can also give it to my children after I die. No inheritance tax. But I do not have a children. After I die, I will give back my land to the nation. And my home, maybe I will sell it before I die and spend the money. I don't know what's going to happen, okay? So what you like? You pay your property tax every single year, or you pay one time in 70 years? You choose. And why you guys always think you guys are smarter than Chinese? Who give you that confidence? Propaganda. E já que estamos falando de China, bom, vamos continuar na Ásia e mostrar por que o capitalismo inteiro, não só os Estados Unidos, está indo para o buraco. Olha, dá uma olhadinha na situação do Japão. A Japón le cargó el payaso. Ayer los inversionistas comunicaron al Banco Central que no piensan prestarle un centavo más al país, forzando al gobierno a ofrecer los intereses más altos en toda su historia, pero dicen que no es suficiente. Y es que Japón es el segundo país más endeudado del mundo, tan solo detrás de Sudán. Al primer ministro le queda una sola semana para tomar la decisión más difícil del mundo. O imprimen dinero para prestarse ellos mismos aunque esto los lleve a la peor inflación de su historia, o seguir subiendo los intereses para atraer inversión extranjera aunque esto signifique un colapso bancario. Y es que los bancos metieron los depósitos de sus clientes en bonos cuando pagaban menos del 1%, ya que eran consideradas inversiones seguras. Si el gobierno empieza a emitir bonos que paguen por encima del 2%, los que pagan menos del 1% empiezan a perder su valor. Y no son solo los bancos, pensiones, ciudadanos e inversión extranjera tienen trillones de dólares invertidos en esta basura, que no paga nada y tampoco es segura. El primer ministro anunció en conferencia de prensa que su situación es peor a la que vivió Grecia cuando incumplió con el pago de su deuda. Y esto apenas es el comienzo. Si el mercado de bonos japoneses colapsa, el siguiente es Estados Unidos. Y es que como mantuvieron las tasas al 0% durante tantos años, los inversores tomaban yenes prestados gratis y los convertían a dólares para invertir en bonos americanos, que pagaban del 2 al 5% y se embolsaban la diferencia. Pero si los japoneses suben los intereses, los inversores tendrán que vender deuda gringa para pagar sus préstamos en Japón. El país con mayor inversión en bonos americanos está empezando a vender. Estados Unidos tiene una inmensa deuda que jamás va a pagar y el chistecito de los japoneses está provocando que el mercado de bonos se mueva como una criptomoneda. Si les toca refinanciar su deuda con intereses más altos, ¿tienes idea de lo que le pasa a este papel de baño? Ya ni hablar de lo que significa esto para los países del tercer mundo. ¿Ya entiendes Bitcoin? Então vocês viram que
o Japão emitiu trilhões de dólares em título da dívida pública com juro muito baixo. E agora o juro está alto, fazendo com que todos os trilhões emitidos antes, agora sejam, na verdade, um mico. Então, acontece a mesmíssima coisa com os Estados Unidos. Só que no caso dos americanos não são trilhões, são dezenas de trilhões de dólares. Em resumo, já era.